Em Romanos, a partir do capítulo 12, Paulo vai estar dizendo assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Enquanto eu não entendo que o meu corpo, ele louva a Deus, ele é um culto a Deus, eu não vou entender que as palavras que saem da minha boca, elas não são o suficiente, sabe? Quando eu pego o meu corpo e eu uso ele para imoralidade sexual, eu uso ele para levar uma vida fora da vontade de Deus, do que está escrito, de uma vida que um cristão deve prosseguir, deve ser, quando eu uso fora do que está escrito para mim como alguém que deve ser santo e andar dentro da vontade de Deus, eu tenho hábitos que destroem o meu corpo, eu tenho hábitos que violam o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Eu estou, muitas das vezes, dentro da igreja, mas eu estou louvando a Deus com a minha boca, mas com o meu corpo não. Só que quando eu decido louvar a Deus com a minha vida por um todo, eu entendo que o meu corpo também é um culto a Deus, uma adoração a Deus. E aí eu acabo que eu me posiciono diante do pecado. Porque eu entendo que o pecado, ele não vai simplesmente chegar pra mim e dizer, olha, eu não quero mais você. Eu vou arrumar as minhas malas e eu vou embora. Não, ele nunca vai fazer isso. Pelo contrário, eu que tenho que me posicionar diante do pecado. E se eu não consigo vencer esse pecado, eu chego pra Deus e digo, Deus, eu não aguento. Eu não consigo. É mais forte que eu. Eu chego diante de Deus e digo, olha, eu acabo muitas das vezes amando mais esse pecado do que eu amo a ti. E eu peço socorro, eu peço ajuda. Que o Senhor quebre essas minhas algemas. Que o Senhor quebre essa minha escravidão, sabe? Que eu vivo debaixo desse pecado. E me ajude a ser livre em Cristo Jesus. Pois é o que está escrito, que através de Cristo nós somos mortificados e quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos também para uma nova vida. Nós somos livres através de Cristo Jesus. Então, se você vê que o seu corpo ele tem sido usado como um instrumento para louvor do inferno e não para louvor de Deus, chegue-se diante de Deus e diga, Deus, me ajude a cultuar a você, a te louvar, não somente com a boca, mas com toda a minha vida. Sozinho eu não consigo. Porque que Deus, muitas das vezes, Davi foi tão vacilão. Mas Deus, ele esteve ali com Davi e chegou a dizer que Davi era menino dos seus olhos. Porque Davi, ele era um homem sincero. Ele errou, ele reconheceu o erro e abandonou o seu pecado.